Vamos ao debate, então, essa situação inusitada, Poit, protagonizada pelo deputado, pode ser considerada quebra de decoro? Alô, eu acho que no mínimo uma falta de respeito enorme, né? A gente falou já aqui, não sei se vocês lembram, gente, vocês assistem aqui a gente todo dia, tem muito telespectador que sempre manda direct, manda mensagem pra gente, do caso dos vereadores lá na praia de Camboriú. Saíram lá de uma cidadezinha pequena do Paraná, se eu não me engano, e foram curtir a praia, tomando caipirinha, tudo, e votando o próprio aumento. Lá era assim, qual que é o cúmulo do representante político? Está na praia tomando caipirinha, votando o próprio aumento. Então, é um desrespeito enorme. Vamos colocar duas situações. Vamos supor que, rapaz, liga a câmera sem querer, sabe? O cara ou não queria desculpa, correu no quarto pegar um negócio, mas não. O cara acha que tá tudo bem. A hora que tem que ligar, o bichão tá lá deitadão na cama, né? Sem camisa ali, tranquilão. E liga a câmera e tá tudo bem. Não tem problema nenhum. Cara, isso é uma falta de respeito enorme, gente. Quem é que tá pagando o salário desse deputado? Então a população tem que ficar muito indignada. E os outros deputados que sentiram que isso é quebra de decoro, que leve ele na comissão de ética. Eu não acho que isso vai ser caracterizado, que ele vai sofrer alguma penalização. Mas a maior penalização é a população ver, sabe? E escancarar o jeito que ele respeita o voto de cada um que botou ele lá. Será que o deputado vai deixar de ter voto por conta disso? Adoraria, viu, Lu? O Poit sempre deposita muita confiança no eleitor. Te falo isso, Poit. Vai, Gabi. Bom, uma coisa que eu fiquei pensando primeiro é que a gente precisa entender por que ele estava na cama. Primeiro, por que as sessões são híbridas, né? A pessoa que faz de casa tem alguma justificativa, algum atestado? Porque, de fato, acabou, né? Já foi declarado o fim da pandemia, a gente ainda precisa tomar cuidado com a Covid, tomar vacina e tudo mais, mas as pessoas voltaram à vida normal. Então, ainda mais essas votações, que não são todos os dias que acontecem nas casas legislativas, elas deveriam ser presenciais preferencialmente. Para a pessoa fazer de casa, deveria ter algum tipo de justificativa. Então, quando pediram para que ele abrisse a câmera, eu falei, bom, será que ele estava doente, está acamado? O que seria, né? Ele ainda não deu uma resposta, mas talvez pudesse ser por isso, né? Olha, tá acamado, tá doente em casa, por isso que não foi presencialmente. Seria a única explicação. Caso contrário, realmente a gente precisa começar seriamente a pensar em acabar com essas sessões híbridas. Colocar, olha, tudo bem, vai ser híbrido, mas se não vier, é para o caso de pessoas que estão doentes, pessoas que estão com problemas pessoais, né? Ou licença, seria bom para quem está com licença maternidade. Até é interessante a sessão híbrida, mas tem que ter uma justificativa para você não ir presencialmente. Afinal, é importante o debate, né? O Poit, que já foi deputado, sabe como é importante o dia a dia ali, conversar né? Convencer o colega, olha, esse projeto de lei é importante para o meu eleitorado, para as pautas para as quais eu fui eleita, e você fazer de casa não é a mesma coisa, né? Convenhamos. Então, eu penso que pelo menos entender por que ele estava naquela posição e caso não haja justificativa, no mínimo uma advertência ele mereceria. E repensar o principal, repensar o procedimento que existe. Gabi, eu não sei se eu acho que a audiência deve estar bastante qualificada e alta, mas tomara que ele não esteja vendo. Porque eu estou vendo chegando o atestado médico dele já aqui. Não dá ideia para ele, não. Faz sentido a sua colocação, mas... Não, isso depõe muito sobre, contra, né, claro, a classe política, porque a gente fica falando aqui, existe a criminalização dos políticos, ficam falando contra os políticos, sim. Mas aí, político, me ajuda a te ajudar, né, Samanta? Com certeza. Então, olha, eu concordo com o ponto de vista da Gabriela, só teria uma justificativa se ele tivesse doente, mas não me parecia ali que estava doente. E nesse sentido, realmente é uma falta de respeito. Quando a gente fala em decoro parlamentar, a gente está falando no respeito, naquilo que o cargo exige, numa conduta moral de quem o faz. É claro que essas votações à distância devem ter uma justificativa, mas existe também uma responsabilidade de quem vai votar, de quem vai trabalhar, e afinal de contas ele é nosso funcionário, porque é um servidor público, de estar adequadamente vestido e comprometido com as votações, ainda que sejam virtuais. Agora, infelizmente, eu acho
que não vai acontecer nada, porque a única coisa possível seria no Conselho de Ética uma reprimenda, ou seja, os seus colegas têm que sentir a mesma indignação que eu tenho certeza que todos nós estamos sentindo e efetivamente existir uma reprimenda em todos os políticos que fazem isso, porque eu acho que é um descaso com o eleitor e com a população que merece ser combatido, né? Também acredito, só acho que vou ser um pouco romântica aqui como Poit, nas urnas, né? Mas, enfim, se não for nas urnas, que os seus colegas o façam por meio do Conselho de Ética. Na verdade, o Samantha, nem é tão romântico assim, porque eu falo com o Poit aqui outro dia, eu e ele entramos aqui numa breve discussão sobre isso, de achar que a gente coloca até muita responsabilidade sobre o eleitor, né? Ele tem que pensar em 1000 fatores na hora de escolher, e acho que isso daí seria trabalho de parlamentares, já tentar vetar esse tipo de postura. Juliano. A tecnologia, óbvio que ela tem que servir para aprimorar a democracia. Nós não estamos na Grécia de 1000 anos antes de Cristo, né, onde a democracia era exercida, né, na praça pública, na ágora, né? Hoje nós temos aí a democracia representativa, nós temos instrumentos que devem servir para ajudar uma deputada que está numa licença maternidade, um deputado que está doente ou que está numa missão oficial. Eu não vejo problema nenhum de que se utilizem recursos para poder fazer a transmissão virtual, né? Aqui na CNN a gente usa o tempo todo esse recurso, né? Em estúdios diferentes, pessoas participando de casa. Isso não é um problema em si. O problema é que isso não pode se tornar uma constante. O Poit foi parlamentar, eu não sou deputado, mas acompanho muito o trabalho da bancada do PSOL aqui em Brasília. E quem realmente trabalha com afinco, com dedicação, para exercer um bom mandato parlamentar, passa muitas horas por dia, tem que estar focado no trabalho, tem que estar atento aos projetos de lei, tem que estar estudando, tem que estar ouvindo diferentes pontos de vista para poder chegar a uma conclusão, para poder sustentar os seus argumentos. Pode até ser que o sujeito deitadão, sem camisa, em casa, se sinta mais confortável para isso. Mas não há dúvida que prejudica o trabalho parlamentar e é um desrespeito. Não há dúvida de que é um desrespeito. Os parlamentares, em particular os deputados, há muitos vereadores de cidade pequena que recebem ali um pequeno subsídio, alguma coisa quase simbólica, mas deputados estaduais, deputados federais ganham muito bem no Brasil, exatamente para poderem exercer as suas responsabilidades, as suas atribuições de forma a respeitar o voto do eleitor. O que aconteceu, do meu ponto de vista, foi sim quebra de decoro. Também acho que dificilmente, nós vamos abordar isso daqui a pouco também em outros episódios, dificilmente o espírito de corpo, né, o corporativismo que existe no ambiente parlamentar permitirá que esse deputado seja responsabilizado, mas pelo menos uma advertência, pelo menos uma reprimenda, eu acho que não caía nada mal, até para manter minimamente bem a imagem lá da Assembleia Legislativa do Ceará. Eu tenho um grande amigo que é deputado estadual, trabalha 18 horas por dia lá no Ceará, é um assinte, inclusive com os que trabalham, que o sujeito esteja legislando, entre aspas, direto do conforto da sua cama, sem camisa, jogado, deitado em berço esplêndido.